Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a premissa de crescimento do salário. A premissa de crescimento das remunerações se refere à taxa com que as remunerações, em média, crescerão ao longo do tempo de permanência do indivíduo no plano e tem grande importância no valor da reserva, pois afeta o valor presente das contribuições e dos benefícios futuros. Essa premissa depende do plano de carreira, do tipo de atividade e da valorização da carreira no mercado e no tempo. E por que é relevante estudar? Tanto a contribuição quanto o benefício dependem do salário do indivíduo. Então, analisar como esse salário vai se comportar ao longo do tempo em que o indivíduo participa do plano é importante. A contribuição geralmente é um percentual do salário. Então, para projetar a contribuição, é necessário projetar o salário. O benefício é calculado com base nos salários recebidos ao longo da vida laboral do indivíduo. Então, mesma coisa da contribuição. Para projetar os benefícios, é necessário projetar os salários. As remunerações são afetadas por fatores como produtividade, idade, política remuneratória, nível de instrução ou promoção por mérito. Por exemplo, supondo um participante de 25 anos que recebe um salário de R$ 5.000. O benefício é devido a esse participante aos 55 anos e é a diferença entre o último salário recebido e o teto do INSS. O teto do INSS é de R$ 6.101,06 e não se admite hipótese de crescimento real para esse teto. O salário previsto aos 55 anos é calculado com base numa taxa de crescimento salarial anual. Considerando uma taxa de 1% ao ano, o salário previsto para esse indivíduo aos 55 anos será de R$ 6.739,24. Já o benefício do plano, que é a diferença entre esse salário e o teto do INSS, será de R$ 638,18. Já considerando uma taxa 0,5% maior, ou seja, de 1,5% ao ano, o salário previsto será de R$ 7.815,40, enquanto o benefício será de R$ 1.714,34. Um aumento de 0,5% ao ano na taxa de crescimento salarial representa, nesse caso, um aumento de 160% na provisão do benefício a conceder. Isso é só um exemplo de como a estimativa correta da taxa de crescimento salarial é importante no cálculo atuarial. Aqui eu trouxe algumas ilustrações dos diferenciais de salários entre os servidores públicos das diferentes esferas e o setor privado, e os diferenciais por sexo e idade. Então, essa tabela mostra a distribuição dos salários de empregados urbanos por remuneração e setor de atividade. Então, a gente observa que, em média, os servidores públicos federais recebem mais, seguido dos estaduais, dos municipais e do setor privado, dos trabalhadores do setor privado. Nessa figura é apresentado os diferenciais dos salários para os servidores públicos. A gente observa que os procuradores são os que recebem mais, seguidos dos auditores fiscais, dos engenheiros civis, administradores, médicos, professores e varredores de rua. Essa figura mostra que a grande maioria dos servidores recebem salários menores, enquanto uma pequena parcela recebe salários maiores. Então, a gente observa que, em 2018, metade dos funcionários públicos ganhava até 3 salários mínimos, enquanto apenas 3% ganhava mais de 20 salários mínimos. Essa figura mostra o grupo de remuneração por grupo de idade e sexo dos servidores públicos no Brasil em 2011. O que a gente observa é que, para ambos os sexos, quando os servidores são mais jovens, a parcela de indivíduos que recebem salários menores é maior, a proporção de indivíduos com salários menores é maior, enquanto a proporção de indivíduos com salários maiores, acima de 1.400, por exemplo, é menor que essa daqui.
Então, essa parcela de indivíduos que recebem salários maiores vai aumentando à medida que os grupos de idade vão aumentando também. Enquanto a parcela de indivíduos que recebem salários menores vai diminuindo à medida que as idades vão aumentando. Isso indica que, quanto maior a idade do servidor, maior tende a ser o seu salário. Essa tabela mostra a variação salarial inferior e superior de diferentes carreiras da administração pública federal, para a categoria de maior hierarquia de cada órgão. Então, a gente observa que os menores diferenciais em percentuais estão no BCB, na CVM, no IPEA, na Receita Federal e na SUSEP, enquanto o maior diferencial é identificado no INEP, que é de 104%. E essa coluna aqui, ela mostra o aumento salarial médio anual. Né? Então, gira aqui em torno de 1%, 1,5% ao ano. Essa figura mostra como o plano de carreira pode impactar no salário do indivíduo ao longo do tempo. Né? Então, dependendo da carreira, poucos servidores chegarão ao topo da carreira e alcançarão os melhores salários, enquanto em outras carreiras, a maioria dos servidores conseguem alcançar o topo da carreira e, então, alcançar os maiores salários. A partir daqui, eu vou mostrar como o cálculo da taxa de crescimento salarial pode ser modelado. De acordo com a abordagem de Pinheiro, os aumentos salariais dependem de aumentos por mérito e ganhos de produtividade. Já de acordo com esse autor, os aumentos salariais dependem da inflação, dos ganhos de produtividade e dos aumentos por mérito. A taxa de crescimento salarial seria o produto entre 1 mais a taxa de aumento por mérito, 1 mais a inflação e 1 mais a taxa de aumento por produtividade, menos 1. Assim, teria uma taxa percentual. Então, a inflação. Ela é afetada por mudanças políticas e é o fator que mais afeta o crescimento do salário. A taxa de aumento do salário busca, no mínimo, repor a inflação do período. A estimativa da inflação também é importante para medir a capacidade salarial e a capacidade dos benefícios. A capacidade define o nível real dos salários e dos benefícios ao longo do tempo. Então, quanto maior o nível de inflação, menor o fator de capacidade. O fator de capacidade varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0 o seu valor, maior a influência da inflação sobre o salário ou benefício. Os cálculos atuariais são anuais, porém os salários e os benefícios são pagos mensalmente, e por isso a inflação também deve ser medida mensalmente. O valor presente de um salário que será pago daqui a um período será o salário nesse período, vezes 1 sobre 1 mais a taxa de inflação mensal, considerando o período de um mês. Para 2 períodos, será o salário, vezes 1 mais a taxa de inflação mensal ao quadrado. E assim sucessivamente. Em um período de 12 meses, a média dos valores presentes dos salários pagos será igual a média do somatório do salário vezes 1 sobre 1 mais a taxa de inflação mensal elevado ao tempo. Então, nesse caso, o tempo varia de 0 a 11. Essa média M é o fator de capacidade. Então, o fator de capacidade pode ser reescrito como somatório de J, partindo de 0 até 11, de 1 sobre 1 mais a taxa de inflação mensal elevado a J sobre 12. Isso considerando um período de 12 meses ou um ano.
Assim, se o fator de capacidade for multiplicado pelo salário nominal, o que se obtém é o valor presente do salário médio no período de um ano. Aqui tem um exemplo de como a inflação pode afetar o salário real ao longo do tempo. A reta A representa o salário nominal, a reta B representa o salário com capacidade e a reta C representa o salário real. O salário real vai diminuindo à medida que o tempo vai passando, devido à incidência da inflação no salário nominal. À medida que o tempo passa, a diferença entre o salário nominal e o salário real se torna maior devido à inflação. O segundo fator que influencia o crescimento salarial é a produtividade. A produtividade é difícil de estimar devido às inovações produtivas que modificam o processo produtivo e reduzem a necessidade da força de trabalho. Além disso, o fator produtividade tem sido cada vez menos importante ao longo do tempo. Então, devido a essas inovações tecnológicas, é difícil medir a produtividade. E o terceiro fator é o mérito. O mérito representa o aumento salarial decorrente de avanços na carreira. Então, isso depende muito do plano de carreira em que o servidor está inserido. O aumento por mérito tende a diminuir à medida em que os indivíduos envelhecem. A tendência é de que esses indivíduos se estabilizem em suas carreiras. Aqui é um exemplo de como a taxa de crescimento salarial pode ser calculada. Bom, então essa abordagem ela considera os salários e a idade e considera que os salários aumentam à medida que o indivíduo envelhece. Porém, se eu pegar só as idades e os salários, eu tenho uma dispersão muito grande em cada idade. Então, o recomendado é que se calcule o salário médio por idade. Desta forma, os valores dos salários seriam melhores ajustados a cada idade. A taxa de crescimento salarial seria calculada com base no maior valor do salário encontrado e o menor valor do salário encontrado. E o tempo para ocorrer esse aumento seria a diferença de idade dos indivíduos que possuem o maior salário e o menor salário. Então, supondo que o indivíduo que possui o menor salário tenha 20 anos de idade e o indivíduo que possui o maior salário tenha 65 anos de idade. Então, o tempo para ocorrer esse aumento seria de 45 anos. Então, eu faço esse cálculo e subtraio uma unidade. Isso vai me dar o valor percentual da taxa de aumento salarial. O salário na idade X seria igual ao salário na idade Y vezes a escala salarial por mérito na idade X dividido pela escala salarial por mérito na idade Y. Isso tudo multiplicado por 1 mais a taxa de inflação, vezes 1 mais a taxa de produtividade, elevado a x menos y. Bom, então, para calcular a anuidade, independente do salário da idade X à idade de aposentadoria R, supondo uma contribuição dialética K sobre o salário, o valor presente atuarial das contribuições futuras seria com base nessa equação, que seria K vezes o somatório de J igual a zero até a última idade da tábua, do salário em X, vezes 1 mais a taxa de crescimento salarial elevado a X mais J menos X. Isso tudo multiplicado pela probabilidade de sobrevivência entre X e X mais J, vezes o fator de desconto, elevado a J. A anuidade antecipada, considerando o aumento salarial do indivíduo com idade X, seria igual ao somatório de J igual a zero até a última idade da tábua, do salário em X mais J sobre o salário em X, vezes a probabilidade de sobrevivência entre X e X mais J, vezes o fator de desconto. A anuidade temporária para a pessoa com idade X por R menos X anos seria igual ao somatório, com T variando de X até R menos 1, do salário na idade T, dividido pelo salário na idade X, vezes a probabilidade de sobrevivência entre X e T, vezes o fator de desconto.
Então, considerando a inflação nesse cálculo, o fator de capacidade incide sobre o valor do salário. E qual seria o impacto disso no plano? Quanto maior o crescimento real do salário esperado, em função da escala de mérito e dos ganhos de produtividade, maior o custo previdenciário estimado, uma vez que o benefício tem relação direta com o valor da remuneração do participante. Então, quanto maior as estimativas do salário, maior o valor presente dos benefícios futuros. Consequentemente, se a fórmula de benefício está baseada nos salários, a reserva matemática do plano é diretamente proporcional ao crescimento do salário. Então, quanto maior a taxa de crescimento salarial, maior as estimativas do salário e maior será o valor da reserva matemática do plano de benefícios. Aqui estão algumas referências utilizadas nesses slides.